é sobre a questão do nosso sistema prisional brasileiro. A gente precisa entender, compreender que às vezes a gente fala muito de uma forma muito superficial, né? A gente às vezes escuta coisas horríveis, de gente dizendo bandido bom é bandido morto. Tem gente que às vezes levanta e fala, eu sou a favor da pena de morte. De repente a gente pode, até pelo calor da emoção, ter algumas opiniões dessa forma. Mas é importante a gente conhecer e entender. Por isso que eu quero que você dê uma olhada nesse TVT e depois para a gente conversar com o nosso convidado. Vamos lá. Infelizmente, o Brasil atingiu, no ano de 2014, o terceiro lugar no ranking mundial dos países com maior número de pessoas encarceradas. Hoje somam mais de 730 mil pessoas em unidades prisionais de todo o Brasil. Há de considerar também as 27 mil pessoas que se encontram em regime aberto e 14 mil em encarceragens de delegacias, além dos mais de 20 mil jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e outros que estão presos provisoriamente. No entanto, a forma de contenção dessas pessoas é desumana. As condições do sistema prisional atentam contra a dignidade humana, pois lá o que encontramos são pessoas amontoadas em pequenos espaços de confinamento sem qualquer condição de vida. Nesse contexto, vale destacar o importante papel dos direitos humanos, que é de reverter ou amenizar a exclusão e o encarceramento seletivo daqueles considerados invisíveis. Acompanhe agora o nosso Papo Reto. É muito importante a gente conversar sobre isso e a gente precisa de conversar com quem entende, com quem realmente tem condições de trazer para a gente luzes e orientações. Eu vou conversar agora com o Dr. Antônio Carlos da Ponte. O Dr. Antônio Carlos da Ponte é procurador da Justiça, ele é mestre, doutor, livre-docente em Direito Penal pela PUC São Paulo. Atualmente ele é procurador de Justiça em razão da atuação como promotor de Justiça do Primeiro Tribunal do Júri da Capital. Ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Olha que coisa linda. Foi vice-diretor da Faculdade de Direito da PUC, diretor da Escola Superior do Ministério Público, secretário adjunto da Segurança Pública de São Paulo e também é professor da Faculdade de Direito da PUC. Olha aqui, autor de vários livros, artigos, ou seja, é uma sumidade, né? E eu tenho alegria e fico muito lisonjeado de receber aqui no nosso programa, na Rede Vida, o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por estar conosco aqui, viu? Boa tarde, Padre Juarez. É uma honra muito grande participar da programação da Rede Vida e, em especial, participar do programa conduzido pelo senhor, o programa Bendita Hora. Então, gostaria de cumprimentá-lo, assim como os telespectadores, e registrar a minha honra de poder conversar sobre um tema tão importante à sociedade brasileira. Doutor, muito obrigado, agradeço mesmo, é importante mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de palavras e também de pessoas abalizadas como o senhor. Eu queria, para começar, para que as pessoas que estão nos assistindo pudessem entender, há diferença nos diversos sistemas penitenciários, né? Como funciona o nosso sistema penitenciário brasileiro, doutor? A nossa Constituição, ela estabelece que a pena de prisão, ela deve ser cumprida de forma progressiva. E ela estabelece 3 regimes prisionais que tomam por base a quantidade de pena imposta ao sentenciado e as condições pessoais dele. E a ideia é uma ideia muito simples. A partir do momento que o sentenciado ele começa a cumprir pena num regime mais gravoso, cumprindo uma parte da pena e apresentando mérito, ele passa para o intermediário até alcançar a liberdade. Esses 3 regimes são os regimes fechado, semiaberto e o aberto. O regime aberto para os sentenciados que foram condenados até 4 anos de prisão, o semiaberto para os que foram condenados numa pena superior a 4 e não exceda a 8 anos, e o regime fechado para os reincidentes e aqueles que já foram condenados a uma pena superior a 8 anos de prisão. Doutor, muito claro. E qual a intenção primordial dentro? Eu faço uma pergunta um pouco mais filosófica nesse sentido, mas qual a intenção primordial da pena ou do sistema penitenciário?
É punitivo ou corretivo? Ou os dois juntos? Como é que funciona, doutor? A sua pergunta é de extrema importância, padre. Na verdade, a pena ela tem que ter um caráter retributivo, que é a característica dela, uma característica forte, tem que ter um caráter intimidatório, mas o principal, a pena deve buscar a reinserção social do sentenciado. É por isso que o sentenciado, tecnicamente, ele é chamado de reeducando. O correto seria o quê? Que aquele que foi condenado pela prática de um crime, e é importante registrar aqui que nós não condenamos o homem, nós condenamos eventualmente a conduta, não é? Que esse homem ele tenha condições de passar por uma readequação e ele volte a trabalhar junto à sociedade, a conviver harmonicamente. O senhor fez uma colocação no início da fala de hoje muito importante. Defender os direitos humanos não significa defender criminosos, muito pelo contrário. Significa defender a sociedade, mas permitir que aqueles que também receberam uma pena sejam tratados com dignidade, com respeito, com hombridade, porque essas pessoas um dia voltarão a conviver em sociedade. E é importante que elas voltem de uma forma melhor do que quando elas foram retiradas. Doutor, é patente a maneira desumana com que os presos, os encarcerados são tratados. Eu digo assim, mais nos países em desenvolvimento, a gente percebe mais isso, né? A gente tem prisões na América Latina, são prisões desumanas, né? Até em piores condições que o do Brasil. Mas eu queria perguntar, me perdoe se a pergunta é muito simples ou simplista demais. Por que essa superlotação? Por que esse tratamento desumano, principalmente aqui no Brasil, doutor? Sua pergunta é fundamental, padre. Infelizmente, a lei de execução penal nossa vai completar 36 anos. Essa lei é de 1984. E ainda hoje nós estamos lutando para que as disposições contidas nessa lei, elas sejam respeitadas. Essa lei, por exemplo, ela estabelece que cada preso deve cumprir pena num espaço mínimo de 6 metros quadrados. Ela diz que o sentenciado deve trabalhar, que ele deve ter formação profissional, assim como formação fundamental. Em suma, o grande problema nosso é que aqui no Brasil, infelizmente, existe uma cultura em que as leis elas são modificadas, mas sem compromisso com a implementação de uma série de medidas. Ainda mais quando nós falamos de uma população invisível. Sim. Os presos, na verdade, a defesa deles é uma defesa vinculada não só à solidariedade, ao espírito de compromisso com os direitos humanos, com uma sociedade melhor, mas é também algo de fundamental importância. Nós não podemos esquecer que quando um homem é trancafiado durante vários anos e posteriormente ele é colocado em liberdade, se nada foi feito no sentido de torná-lo melhor, é evidente que a sociedade ela vai pagar um preço para isso. E hoje nós temos uma situação prisional bastante preocupante no nosso país. 54% da nossa massa carcerária é formada por jovens, por pessoas entre 18 e 29 anos. E se nós formos fazer um levantamento dos crimes praticados por essas pessoas, nós vamos verificar que 75% delas estão presas por crimes contra o patrimônio e por tráfico de entorpecentes. Então é evidente que é necessário o desenvolvimento de uma política pública eficiente, uma política pública capaz, porque o sistema prisional ele acaba traduzindo o descaso da sociedade, por vezes, com aqueles que são tidos como invisíveis. Doutor, o senhor falou que a lei é de 84, nós tivemos uma Constituição Cidadã de 88, parece que aí uma coisa não está conversando com a outra, então. Na verdade, padre, aconteceu uma coisa curiosa. Geralmente, a Constituição ela acaba irradiando as outras leis. Mas tiveram duas leis aqui no Brasil que tiveram um papel muito diferente. Foi a Lei de Execução Penal e a própria reforma do Código Penal de 84.
Essas duas leis adotaram uma postura e alguns compromissos que influenciaram diretamente a Constituição de 88. Quando a Constituição estabelece essa necessidade de cumprimento da pena de forma progressiva, ela vem e diz para as pessoas o seguinte: olha, aquela máxima que existia no passado, de que ao mal injusto do crime pune-se com o mal justo da pena, porque somente nessa hipótese nós teremos igualdade, ela tem que ser substituída. Ela tem que ser substituída pelo compromisso com a reinserção social. Porque pena sem reinserção social não é pena, é vingança. Sim. E evidentemente que o Estado não pode se prestar a isso. Não é? Verdade. Nossa. Então essa é uma situação muito curiosa e muito importante. Nossa, é muito interessante. Doutor, na verdade, eu estou assim, muito feliz, porque a clareza com que o senhor expõe as coisas é muito bonita mesmo, e a lucidez com que a gente começa a ver. Eu só vou dar um recado e volto, mas eu tenho uma pergunta para falar sobre essa questão dos direitos humanos. Eu sei que o senhor é uma referência nessa área no Brasil, né? Recebeu até o prêmio dos direitos humanos. Acho importante a gente falar com pessoas. Eu vou voltar a falar com o senhor sobre isso. Mas é um recado bem rapidinho, eu já volto, doutor. Com o doutor Antônio Carlos da Ponte, procurador da Justiça, com um trabalho maravilhoso, um grande mestre, professor, mas que tem um currículo aí invejável. Isso, como é bom a gente ter pessoas como o doutor Antônio Carlos da Ponte no Brasil, isso é muito bom, a gente fica honrado e a gente fica com muita esperança. Doutor, eu queria perguntar, o senhor tem uma autoridade muito grande no quanto se refere à questão dos direitos humanos. Geralmente a gente vê com muita tristeza as pessoas dizendo assim: olha, quero ver. As pessoas falam: quero ver agora os direitos humanos vir aqui, como se os direitos humanos fosse uma entidade, né, ou uma deidade que chegasse e fosse fazer as coisas. Eu achei muito interessante que o senhor falava: os direitos humanos é o direito justamente da sociedade, é a preservação da sociedade. Queria que o senhor falasse para as pessoas, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando na defesa do ser humano no seu direito mais fundamental, né? A gente não está dizendo e falando que a gente vai defender um tipo de crime ou uma criminalidade. Exatamente isso, padre. Nós, quando defendemos os direitos humanos, o que nós estamos defendendo é uma sociedade livre, uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática, em que a lei ela esteja acima de qualquer condição política, econômica ou social, não é? Eu gosto muito de fazer um paralelo com a história, porque ela permite não só conhecer o que houve no passado, mas evitar os erros do futuro, não é? Em relação ao futuro. Em 1764, foi escrito um pequeno grande livro, que assim ele ficou chamado, por um rapaz chamado Cesare Bonezano, Marquês de Beccaria. Se chamou Dos Delitos e das Penas. E em 1764, ele já se opunha aos horrores da pena de morte, dizendo o seguinte, que a partir do momento em que o Estado ele aplicava a pena de morte, ele se igualava ao criminoso num primeiro momento. E no segundo, numa situação absolutamente despropositada, porque aquele que deveria responder pela prática do crime praticado, ele, diante dessa barbaridade que era perpetrada pelo próprio Estado, ele se tornava vítima. O papel do Estado qual é? Se nós formos fazer um raio-x hoje da população carcerária, nós vamos verificar que a esmagadora maioria não concluiu o ensino fundamental, não tem profissão. Sim. Então é evidente que alguém que ingresse no sistema carcerário, o mínimo que tem que acontecer é essa pessoa ter acesso à informação e ao estudo, à formação e condições de desenvolver uma profissão que amanhã em liberdade ela possa conseguir, por intermédio do trabalho honesto, conviver regularmente. Agora é evidente que para que essa política ela seja implantada, não basta a única e tão somente previsão da lei. É necessário que a comunidade ela venha a se unir em relação a esse processo. E o próprio Estado dê o exemplo, porque nós sabemos das dificuldades que uma pessoa que sai do sistema prisional ela encontra no sentido de voltar a conviver regularmente e, principalmente, se afastar do crime.
Então, essa lei de execução penal nossa, eu costumo dizer o seguinte, que é uma lei que ela precisa ser, em primeiro lugar, conhecida e depois aplicada. Uma lei que prevê o trabalho do preso, porque, ao contrário do que se imagina, o preso ele tem direito a trabalhar, porque o trabalho, sem dúvida alguma, acompanhado do estudo, que é a forma mais plena de realização e de libertação, é que farão com que essa pessoa tenha condições de ter uma vida digna, assim como garantir uma vida digna aos seus familiares e aos seus semelhantes. Doutor, existe uma intercorrência também um pouco desumana e injusta também? Hoje mesmo eu li, até antes de vir para cá, eu li a questão de 10 mortes que acontecem no Brasil, 8 são negros. Existe uma população carcerária negra muito maior e de uma forma muito... muito evidente essa diferença. Então, existem também alguns desvios que precisam ser corrigidos também, né? Sem dúvida, padre. O que acaba acontecendo é que o sistema carcerário, ele é o retrato das anomalias sociais, de todos os problemas da sociedade, não é? Então, hoje o que acontece? Nós temos uma preocupação muito grande em relação a alguns crimes. Em compensação, em outros, nós teríamos que ter uma preocupação maior, que são crimes em que o sujeito, por intermédio de uma caneta, por vezes, ele acaba desviando dinheiro público e condenando inocentes à morte por falta de acesso à educação, à saúde, à alimentação. E é evidente que esse tipo de situação de chaga tem que ser combatida. A corrupção, ainda hoje, não é considerada no Brasil como um crime hediondo. Só que a corrupção é a responsável pela socialização da miséria e da privatização, por vezes, do lucro. A gente precisa terminar com isso, não é? Um país igual é aquele que traz condições idênticas a todas as pessoas. Se tem um crime que deveria ter uma resposta penal das mais contundentes, é a corrupção. E, infelizmente, não é isso que nós vemos. Então, o nosso grande desafio é fazer com que o Banco dos Réus seja democratizado e que ele não fique afeto a determinada classe social ou grupo de pessoas, mas que ele seja acessível a todos que violaram a lei, não é? Que devem ser tratados com dignidade, mas com igualdade, não é? Dentro das suas diferenças. Doutor, com toda a sua sabedoria, o senhor me tirou todas as perguntas porque o senhor me respondeu tudo isso. Nós temos uma chaga enorme e nós temos realmente um problema de falta de democratização do Banco dos Réus. Que beleza, eu vou guardar isso no meu coração. Olha, é interessante. E nós temos mesmo uma vergonha chamada corrupção nesse país que precisa ser tratado, uma mancha, uma doença que precisa ser tratada. Queria agradecer muito, senhor, pela lucidez, pela exposição tão clara, né? A gente percebe logo que é professor, que é mestre, que faz a gente entender com uma clareza tão grande. Muito obrigado, doutor, mas muito obrigado mesmo. Obrigado, senhor, dispor meia hora do tempo do senhor, que é tão precioso, mas muito obrigado por estar conosco, doutor. Eu é que agradeço, padre. Foi uma honra muito grande poder participar do programa do senhor. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço, na verdade, o seu empenho, o seu denodo pela minha mãe, que é uma pessoa que acompanha e muito o senhor e toda a atividade que o senhor desenvolve. Então, é uma grande honra para mim. Eu hoje, um dia absolutamente diferenciado por ter a oportunidade, não só de conhecê-lo, mas de participar desse programa extraordinário. Muito obrigado pelo... E um beijo especial e carinhoso para ela. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, doutor. Que bom, que beleza. Nossa, que clareza, que lucidez.